À noite eu queria ir. Só que eu estava no chão, eu não tinha forças para me levantar. Eu fui até metade, mais ou menos, como o pastor está ali, mais ou menos naquela direção, até metade do altar, eu fui rastejando. Eu tive todas as oportunidades, Deus me deu a oportunidade para eu ir bonitinho, de pé, não foi? Só que eu não fui. Então, como é que eu fui? Eu fui rastejando para o altar. E de lá para cá, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma sobrenatural. Não tinha possibilidade, eu não ia vir morar em Belo Horizonte, eu ia morar ou em Curvelo ou em Turmalina. E no outro dia, meu irmão falou, Daniel, a gente não para Belo Horizonte. Eu falei, vou fazer o que é Belo Horizonte? Tipo assim, sabe, foi tudo muito rápido. Eu cheguei em Belo Horizonte no dia 19, 18, 17, alguma coisa assim, 17, 18 ou 19 de fevereiro. E alguns dias depois fiz um vestibular, que eu não queria fazer faculdade esse ano. Fiz um vestibular, passei, comecei a fazer faculdade, comecei a fazer o curso de Libras, que foi onde eu conheci a Jail, comecei a fazer o curso de Libras. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu fui para a Getsemane, me lembrei na Getsemane, converti no mês de fevereiro, começo do ano. Mês de abril, eu tive um sonho. Sonhei com Jesus, olha, coisa boa. Sonhei com Jesus entrando para dentro da água. Eu falei, nossa, que sonho mais estranho. E veio uma vontade de batizar, sabe? Uma coisa assim que eu falei, eu vou batizar. E pronto, eu acho que 15 dias depois eu já batizei. Foi desse jeito. Eu batizei no dia 24 de abril, num sábado. E dessa mesma noite, de sábado para domingo, eu tive outro sonho. Eu sonhei que eu estava no altar e que uma pessoa estava endemoniada e eu orava, Jesus, Jesus, sai em nome de Jesus, e Jesus. Eu falava, sai em nome do sonho, eu falava, sai em nome de Jesus. Só que não saía, sabe? E eu comecei a ficar desesperado no sonho, Jesus, 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 Jesus. E foi dessa forma. Logo depois desse sonho, foi a minha primeira experiência com Deus, na verdade, foi através de sonho, né? Foi quando eu sonhei que estava expulsando demônio. Depois disso, eu tive alguns outros sonhos também. Sonhei expulsando demônio mais umas 3 vezes. E eu perguntava, meu Deus do céu, por que eu estou sonhando isso? Às vezes a gente tem aquela pergunta, né? Meu Deus, por que eu estou sonhando isso? E algum tempo depois, que foi no mês de julho, não, mês de julho mesmo, Deus me deu essa palavra de Marcos 2 sobre o julgar. Que muitas pessoas estão precisando de Jesus. Que muitas pessoas estão precisando ouvir falar do amor de Jesus. E a gente, em vez de falar do amor de Cristo, a gente julga essas pessoas. Pelo fato, como eu falei, de cometer adultério, de ter pecados. Mas eu vou ir para a pergunta. Quem de nós não tem pecados? Jesus falou para a mulher adúltera, para o pessoal que queria apedrejar a mulher adúltera, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Imagina aí, quem de nós não tem pecados? Todos nós temos. Todos nós temos pecados. E eu falando para Deus, essa palavra é tão difícil, falar sobre julgar. Eu não acho que seja uma palavra fácil. Deus, logo da primeira vez que eu for pregar, que eu nem sabia que eu ia pregar, né? Só depois que Deus confirmou. E eu estava falando com Deus esses dias, Deus, logo da primeira vez que eu for pregar, eu tenho que falar sobre isso. Eu acho tão difícil falar sobre isso. E eu estava preparando para me pregar hoje, para me falar só sobre Romanos 8, 28. E quando é agora à tarde, 3 horas, num grupo do WhatsApp, uma mulher mandou essa mesma palavra que Deus me deu no dia 13 do 7, os mesmos versículos, Marcos 2, 14, não, Marcos 2, 15, 16 e 17. Eu falei, nossa Deus, eu pedi para o Senhor confirmar, o Senhor tem que confirmar logo agora, Senhor. Eu cheguei aqui, até conversei com o Jair, logo em cima da hora assim, eu falei, não, é a vontade de Deus, eu vou fazer. Aí, como eu estava falando a respeito do meu chamado, Deus confirmou meu chamado de uma forma muito clara.
Mês de outubro, eu viajei para a Bahia. Chegando lá na Bahia, numa igreja que eu ainda não tinha ido, uma mulher chegou e me abraçou e falou: não fuja do seu chamado. Eu falei: como assim? Ela falou bem assim para mim: Deus te chamou para ser um pregador. Não adianta você fugir. Não temas. Eu falei: tá bom, né? Já que Deus me chamou para ser um pregador. E eu sou daquele tipo assim: ô Deus, é do Senhor, só confirma. Aí a mulher me abraçou e ela me soltou. Eu converti através de uma música, que eu acabei esquecendo de comentar a respeito da música. A música do Retiro, que era aquela música, sabe? Aquela música que já aparece com você. Se eu ia pro banheiro, ouvia aquela música. Se eu estou fazendo uma coisa, é aquela música, que é a música de Anderson Freire, Raridade. E essa música do Retiro começou a tocar do nada. Do nada essa música começou a tocar. Exatamente aquela música. E o pastor falou: Deus tem propósito com essa música. Dessa forma. Voltando para a parte do chamado. Aí essa mulher, ela me soltou e eu falei: Deus, se for do Senhor, Pai, o Senhor confirma. Tudo bem. 3 minutos depois o pastor começou a cantar a mesma música da minha conversão. Eu falei: é uma confirmação, né? Mas eu orei a Deus de novo e falei: Senhor, se for da tua vontade, Deus, confirma de novo. E Deus confirmou de novo. O pastor terminou de cantar a música, cantou mais outras 2 músicas e começou a pregar. Ele pregava e falava: se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para adorar, adore. Se Deus te chamou para pregar, pregue. E eu falei: não, agora já é confirmação, mas tá bom. Eu já entendi, já, Deus. Eu já entendi. Aí, mês de novembro, agora no mês de novembro, teve uma vigília da igreja Getsemane. E eu fui para essa vigília e começou a dar tudo errado. Nisso eu já sabia que eu ia vir contar meu testemunho aqui. Que eu conversei com a Jairma no dia 12 de novembro, a gente combinou de eu vir contar meu testemunho aqui. E eu fui para essa vigília. Eu ia, estava preparado, eu já tinha preparado essa vigília, eu acho que há mais de um mês. E começou a dar tudo errado, sabe? Na hora de você sair, começa a dar tudo errado. E eu comecei a ficar com raiva: meu Deus do céu, eu tenho que ir para essa vigília, eu tenho que ir para essa vigília, Senhor, eu tenho que ir para essa vigília. E o meu trabalho na faculdade, que estava pronto, começou a dar errado. O pessoal da faculdade começou a assumir. Eu falei: meu Deus do céu, eu preciso ir para essa vigília. Eu falei: eu vou, nem que eu vou morrendo, mas se eu vou, eu vou. Eu queria ir de qualquer jeito e começou a dar tudo errado. Eu moro pertinho da Getsemane. E eu saí correndo de casa e cheguei na igreja e o ônibus já estava para sair. O ônibus falou: o ônibus vai sair daqui 3 minutos. Eu voltei correndo em casa. Meu Deus do céu, eu preciso ir para essa vigília. Senhor, eu preciso ir para essa vigília. E tudo estava dando errado. A senha do RA não estava entrando. Eu precisava postar o trabalho, porque senão ia ficar de recuperação. E eu: meu Deus do céu, eu preciso ir para essa vigília, Senhor. E voltei em casa correndo. Aí eu cheguei em casa e eu com raiva falei: eu quero ir para essa vigília, eu estou com raiva, meu Deus, eu preciso dessa vigília. E nisso eu liguei para o meu colega e falei para ele postar o trabalho. Eu falei: ó, se ele não postar o trabalho, eu vou ficar sem nota, mas que eu vou. E eu cheguei, aí eu já estava pronto, né? Cheguei e desci correndo rápido pro ônibus. Quando eu chego no ônibus, cadê meu documento? Falei: meu Deus do céu, já vi que não é pra mim mesmo, isso é coisa do diabo. Aí quando eu chego no ônibus, o ônibus já saindo, cadê meu documento? Aí eu volto em casa correndo de novo. Eu volto em casa correndo, nesse dia eu me exercitei, perdi uns 50 calorias. Já não tem, né? E voltei em casa e peguei meu documento. E voltei correndo. Quando eu ia chegando, o ônibus já estava saindo. E eu falei: nossa. Quando eu cheguei na vigília, eu falei: olha, hoje Deus vai bradar aqui, viu? Porque depois disso tudo, Deus tem alguma coisa para mim. Cheguei, tinha alguns pastores do Rio de Janeiro, que passou aqui em Belo Horizonte. E era batista, pentecostal, assembleia, todas as igrejas, todas as pessoas juntas, sabe? Misturou todo mundo. Aí um pastor orou por mim, chegou e falou: uma geração te espera. Eu: ó, Deus está falando.
Aí logo, já no final, umas 4 horas da manhã, um pastor do Rio de Janeiro confirmou meu chamado de novo. Porque mesmo assim eu falava, sabe quando a gente tem aquela coisa, eu acho que medo, não sei, medo de estar aqui, medo de estar falando, eu falava, Deus, escolhe uma coisa mais, manda fazer uma coisa mais fácil, manda assim, ou seja, me escolhe para ser intercessor, para não ficar, para ninguém me ver, para não ficar atrás dos bastidores. Eu acho tão mais fácil do que pregar. Quando Deus quer fazer, a gente pode fugir igual o Jonas fugiu. Onde é que ele foi parar? Na barriga da baleia, a baleia cuspiu ele onde? Já no local, né? Então o pastor chegou, orou por mim e falou: Deus te chamou para ser um ministro do Evangelho. Aí eu pensei, nossa, um pastor do Rio de Janeiro, uma pessoa da Bahia, Deus já confirmou demais, né? Eu vou fazer a vontade de Deus. Isso, como eu falei, eu já tinha combinado, mas sempre eu pensava, eu conversava com a Jair, eu falava, eu acho que eu vou falar pra ela que eu não vou mais não, eu vou desistir. Mas isso tudo, como eu falei, todas as lutas, todas as dores, nada acontece por acaso. Deus tem propósito com tudo. E hoje, depois de ter passado por todas essas situações, eu sei que Deus estava me preparando para estar aqui hoje. E que através desse testemunho, que através da minha vida, várias outras pessoas serão salvas. Amém. E eu creio nisso. Deus não poderia chegar para mim, eu com 15 anos, ou agora mesmo, sem ter passado por experiência nenhuma, sem passar por luta nenhuma, com maturidade nenhuma, e falar, Daniel, você vai ser um pregador e pronto. E você vai chegar aqui, você vai pregar e vai ser maravilha. Não vai ser assim. Deus estava me preparando. Hoje eu sei que Deus estava me preparando. É através daquele testemunho, através daquelas lutas que hoje eu tenho esse testemunho. Que hoje Deus vai trabalhar através da minha vida. E hoje eu tenho uma maturidade. Hoje eu sei quem é Jesus, porque eu tive experiências com Ele. Ele, de uma forma linda e sobrenatural, me tocou. Onde é que eu estava? No mundo, na prostituição, bebendo, porque eu bebia. Eu com 15 anos eu já bebia. Onde é que eu estava? Talvez Deus me livrou de muitas coisas. Como eu falei, eu dividi o quarto com pessoas que usavam drogas, que usam drogas. Eu poderia ter usado também, mas Deus não deixou. Ele não permitiu que eu usasse. Por quê? Porque ele tinha projetos, porque ele tinha propósito. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Legal. Jesus é maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Eu também, como eu falei, não tinha pai. Fui criado sem pai, criado só com a minha mãe. A minha mãe passei por um processo difícil quando eu morava na minha casa. A minha mãe, ela tem 34 anos. Eu tenho 18, ela me teve com 15 anos de idade. Ela teve depressão. Eu já cheguei na minha casa, via tudo fechado, porta fechada, janela fechada. Eu chegava lá, eu via a minha mãe pendurada, com lençol no pescoço. Eu poderia ter ficado com raiva de Deus, gritado, não ia adiantar também, né? Mas a gente, às vezes, a gente passa por essas coisas. Eu queria. Tem algum pai aqui, tem alguma criança pequena? Sim, pensando aqui. Jesus, oh Jesus, aleluia. Então. Como a gente está vendo, este jarro aqui.
Mas safou. Pega aqui, né? Não peguei. Vou te fazer uma pergunta. Você daria esse jarro para sua filha? Ela tem quantos anos? 3. Você já daria esse jarro para sua filha de 3 anos para ela carregar? Sabendo que ele é pesado e que se ela cair, ele pode cortar ela? Da mesma forma é Deus. Ele não poderia me dar bênção naquela época, porque eu não estava preparado, eu não tinha maturidade, eu não estava preparado, eu não tinha maturidade, eu poderia acabar com a minha bênção. O que é que você vai fazer? Você vai segurar. Se é uma coisa que a tua filha quer muito, você vai segurar e você vai ficar com ele até o tempo dela estiver pronta para levar. E foi isso. Deus me preparou para hoje eu estar aqui. É a mesma coisa. Deus é igual um pai. Ele nos ama. Ele não vai dar uma coisa que ele vê que a gente não pode carregar. Ele não vai dar uma bênção que a gente quer tanto que ele vê que a gente não vai conseguir segurar aquela bênção. Foi por isso que eu tive que passar por essas lutas. Foi por isso que você teve que passar por essas lutas. Aleluia. Nada acontece por acaso. Nada. E como eu falo, como está escrito em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A nossa luta, a nossa dor, nada sai dos projetos de Deus. A gente vê mesmo pela história de Jó. Jó passou por todas aquelas lutas, foi ferido na carne, mas Deus falou para o diabo, a gente pode ver em Jó 2, Deus falou para o diabo, só toque nele, mas não tire a vida. Deus não permitiu que Jó tirasse a vida. E por que foi que Jó passou por toda essa luta, por toda aquela luta? Porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Depois que ele passou por todas as provações, ele conheceu Deus de ver face a face. É verdade. Muitas vezes a gente quer uma vitória sem luta, mas não tem vitória se não tiver luta. Não tem. Se a gente for ver, a maioria dos pregadores, dos missionários, todos eles têm um testemunho para contar. Eu não sei se você já ouviu falar do testemunho de Bianca Toledo mesmo. Amém, Já. já. Ela conheceu o filho dela, acho que depois de 2 anos, não é isso? Depois de 2 anos ela conheceu o filho dela. E hoje ela tem um testemunho que impacta vidas, que pessoas se convertem através daquele testemunho dela. É Deus trabalhando. A gente não vê que Deus está trabalhando na hora que a gente está passando por uma dificuldade. É nesses momentos que mais Deus trabalha. Mas voltando um pouco aqui para Marcos 2. Vamos aqui para Marcos 2. Deixa eu voltar aqui. Então, como eu disse, como a palavra de Deus fala, tem Mateus aqui. Como a palavra de Deus fala, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Eu acho que os sinais da volta de Cristo está aí. E como eu já falei anteriormente aqui, muitas pessoas ainda não ouviram falar do amor de Cristo. Eu acho que está na hora da gente tomar o nosso lugar cristão. Eu acho que está na hora de ser imitadores de Cristo. A gente tem que ser imitador de Cristo. Está na hora da gente deixar de julgar e da gente passar a falar, não, Jesus te ama, Ele morreu por você também. Assim como Ele morreu por mim, Ele também morreu por você. Está na hora da gente tomar essa posição. Está na hora da gente chegar e falar, será que Jesus faria isso? A pessoa está cometendo um ato
de pecado e você dá as costas para aquela pessoa, será que Jesus daria as costas para aquela pessoa? Com certeza não, né? Com certeza Jesus não daria as costas para aquela pessoa. Independente de qualquer coisa, dos nossos erros, dos nossos aceitos, Deus nos ama. E está na hora, como eu falei, da gente tomar o nosso papel de cristão e de imitar Jesus verdadeiramente. Não só pegar 9 mandamentos e seguir, e sim seguir a vontade de Deus. E sim fazer o que Jesus faria. Será que Jesus julgaria alguém? Ou será que ele daria um abraço? Qual foi o motivo dele ter morrido naquela cruz? Foi para julgar alguém? Não foi. E se uma pessoa não tivesse falado do amor de Cristo para mim? Eu estaria aqui hoje? Não estava. Tantas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Tantas pessoas verdadeiramente com sede de Jesus. E a gente conhece, mas a gente não compartilha. Por que será? Por que será? Eu não vou falar porque ele é amigo meu, porque eu tenho vergonha de falar sobre isso. Não vou falar com aquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali é chata, eu vou com a cara dela. Quantas pessoas que a gente vai pra cara? Eu não vou falar com aquela pessoa ali porque, sei lá, não me identifiquei muito com ela. Jesus fala, amar o próximo como a si mesmo. A gente tem que amar o próximo como a gente se ama. Quando eu estava no mundo, falava, meu Deus. Pensava, Senhor, o que é que eu fiz para merecer isso? Quando a gente está na ignorância, que a gente não sabe o que é certo, o que é errado. Senhor, o que é que eu fiz para merecer isso? Sem saber, eu estava cometendo vários e vários pecados. Sem saber que eu estava cometendo várias falhas. E depois que eu verdadeiramente conheci a Cristo, algumas coisas, algumas não, todas as coisas começaram a ficar claras. Coisas que para mim, nossa, isso não pode, eu tenho que ter isso. Hoje não tem valor nenhum. Coisas que a gente acha, nossa, eu preciso disso aqui, nossa, como é que eu vou viver sem isso aqui? Hoje não tem valor nenhum. Nenhum. Depois que a gente conhece a Cristo, as coisas mudam. Ninguém chegou para mim e falou, Daniel, você não pode mais vestir esse tipo de roupa, você não pode mais falar essas coisas. Não precisou. O Espírito Santo se encarregou disso. E como o Espírito Santo se encarregou disso. Voltando um pouco para o meu testemunho, como eu falei, quando a gente tem uma certa idade, a gente acha que pode fazer tudo e pode tudo. Eu sinceramente não conhecia, eu já tinha ido para a igreja, frequentado e tal, mas eu não conhecia nada sobre Jesus. Eu não lia a Bíblia, não tem como conhecer. Há muito tempo, acho que eu tinha uns 12 anos quando eu fui para a igreja, eu não tinha noção do que era certo ou errado. Sinceramente não tinha. E eu saí da minha casa, fui morar sozinho com essas pessoas, sofri algumas humilhações. Eu trabalhava com vendas de porta em porta. A gente conhece 10 pessoas, das 10 uma pessoa que, sabe, eu conheci várias pessoas que me humilhou. Às vezes eu já cheguei a chorar no meio da rua e falar, Deus, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Deus, o que eu fiz para merecer isso?
Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas como eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nada acontece por acaso. Tudo está nos projetos e nos planos de Deus. Então, voltando a Gênesis, não precisa abrir a Bíblia, não. Voltamos a Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz. Naquele retiro, Deus falou, haja mudança na sua história. Glória a Deus. E houve mudança na minha história. O mesmo Deus que criou o céu, a terra e todas as coisas, o mesmo Deus que disse, gente, você já parou para pensar como esse haja é tão sobrenatural? Como esse haja é tão poderoso? E haja luz. Quem é nós para dizer haja alguma coisa e haver alguma coisa? E Deus simplesmente com uma palavra, com haja luz, houve luz. Eu fico pensando assim, nossa, Deus é esse mesmo conhecendo, mesmo ele ter mudado a minha vida, assim, eu penso, meu Deus, que Deus é esse? Além de ele ter todo o poder, ele mandou o único filho que ele tinha para morrer por mim, para morrer por você, para derramar aquele sangue precioso pelos nossos pecados. Nós não merecíamos, eu não merecia, mas ele morreu por mim naquela cruz. Ele morreu pelos nossos erros, ele morreu pelas nossas iniquidades. Então, e disse Deus, haja luz. E houve luz. O mesmo Deus, com esse haja sobrenatural, que vê a existência de todas as coisas, ele falou, e haja mudança na tua história. E houve mudança na minha história. Esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, que o haja dele é todo poderoso, da mesma forma como ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a vida de várias outras pessoas. Ele quer mudar a vida de várias outras pessoas. Ele quer mudar a vida de várias outras pessoas. Se ele não quisesse, Jesus não teria morrido naquela cruz. Para quê? Só para Maria, João, o Antônio ser salvo? Não. Jesus morreu por todos nós. E por isso nós estamos aqui hoje. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Então, eu vou dizer, com o culto de missões, né? Eu vou falar a mesma coisa. Da mesma forma como aquele pastor falou que eu entendi o meu chamado naquele dia, eu vou falar aqui. Não importa o passado, não importa o que eu fiz, não importa o que você fez. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para ser um missionário, seja, faça a vontade de Deus. Porque não adianta fugir. Eu tentei de todas as formas, mas não consegui. E glória a Deus por isso. Hoje eu estou aqui. Da mesma forma que Jonas falou, eu vou pregar para aquele povo. Jonas não queria pregar para o povo. O que foi que Deus fez? Colocou ele na barriga da baleia. Ele, querendo ou não, ele foi pregar de qualquer jeito. Não foi escolha dele. Se Deus te escolheu para fazer alguma coisa, faça o que Deus escolheu, o que Deus mandou você fazer. Não vai adiantar você tentar lutar contra a voz de Deus. Não vai adiantar. Antes de eu ir para a Bahia, eu recebi um convite para me contar o meu testemunho na igreja, que eu me converti, e eu, com medo, eu não fui contar o meu testemunho. Eu falei, não vou nada, passar vergonha? Vou não. Não adiantou nada. O maior medo de todos era chegar aqui na frente e começar a tremer, igual eu estava tremendo. O meu maior medo de todos era chegar aqui na frente. Meu Deus, eu vou falar o que, Senhor? Mas se Deus te escolheu, se Deus te chamou, Ele vai capacitar. Ele vai capacitar. E é uma geração que Deus está levantando muitas pessoas
Deus está levantando pregadores, pessoas para o louvor, missionários, porque o tempo é chegado. O tempo da volta de Cristo, a volta de Cristo está aí. Todos os sinais estão aí. Tudo que está escrito na Bíblia que vai acontecer no fim dos tempos, está acontecendo. O tempo de Deus não é o meu tempo, é o nosso tempo. Não é. A gente fala, Jesus está voltando hoje, mas ele pode voltar amanhã, ele pode voltar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas a gente tem que estar preparado, porque é através das nossas palavras e através da gente que os nossos filhos, que os nossos netos, que vai ter pregadores para o futuro. E se todo mundo parar de pregar, e se ninguém quiser fazer a vontade de Deus, vou deixar o meu filho fazer. Não tem como. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer a vontade do Pai em nossas vidas. Hoje mesmo, antes de eu vir para cá, a minha mãe me ligou e falou que um rapaz lá na minha cidade, vizinho meu, morreu. Novo, o cara deve ter uns 28 anos, 30 anos no máximo. Jesus olhou para ele, porque ele não está mais aqui, ele não pode se arrepender se ele não estiver em Cristo. E eu pensei, meu Deus, como a vida é tão frágil. O rapaz estava bem ontem. Um rapaz novo, que não tinha problema nenhum, infartou e morreu. Assim, do nada. Se ele tivesse preparado, glória a Deus por isso. Se não tivesse. Se não tiver. Já foi. Então a gente fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando. Os sinais estão aí que Jesus está voltando. Mas Jesus vai voltar para mim hoje. Eu posso morrer hoje. E aí? E se eu morrer com Cristo, é louco, glória a Deus. E se eu morrer sem Cristo? E se eu não estiver fazendo a vontade de Deus? E se eu não estiver no centro do querer de Deus? Não vai ter valido a pena. Todas as nossas lutas, vai valer a pena. Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo que a gente acaba se esquecendo de Deus. A gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo que a gente se esquece que a gente não vai ficar aqui. A gente esquece que a vida vai acabar, que a gente vai morrer. E que tudo isso, essa minha Bíblia, essa minha camisa, nada disso vai ter serventia depois que eu morrer. Por que eu me preocupo tanto com as coisas do mundo e esqueço das coisas de Deus? Que é para onde eu quero passar a eternidade? Que eu vou para o céu ou para o inferno? Nós vamos, cada um. A escolha é nossa. Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu naquela cruz. A escolha é minha, a escolha é sua. Nós vamos para onde? Por que a gente se preocupa tanto? Não sei. Estou pensando em fazer isso aqui, sabe? Deus fala, você vai por esse caminho aqui. Só por um bem material, a pessoa fala, vai pelo outro caminho. Deus fala, faz isso. Só por dinheiro, a pessoa sai do caminho. Sem saber que, ou melhor, sabendo, muito sabe, Deus, o caminho do Senhor, a gente vai ter a vida eterna com o Pai. E se a gente escolher as coisas desse mundo que pode acabar daqui a 1 segundo, daqui a 5 minutos, ou agora, a gente não vai levar nada. Todas as coisas que a gente conseguiu vai ficar aqui. Não é errado a gente buscar, conseguir coisas. Não é. Mas os sonhos de Deus são maiores que os meus. A vontade de Deus é maior que a minha. Às vezes eu quero, Deus, eu quero ir por esse caminho. Eu quero fazer
Deus fala, não! E é uma coisa que eu quero muito fazer. Jesus eterno, santo é o nome do Senhor. E eu falo, não, Deus, eu vou fazer. Deus, não faça isso. Eu quero que você vá por aqui. Porque a bênção maior para você está aqui. A sua vitória está aqui. E a maior vitória que tem é servir a Deus. A maior vitória que tem é estar aos pés do Senhor, fazendo a vontade de Deus, estando no centro do querer de Deus. Não adianta querermos fugir da vontade de Deus, que não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Se você fugir, se Deus falar, vai por aqui, você, não, eu vou por aqui, você só vai quebrar a cara. Não vai adiantar fugir da vontade de Deus. Como eu falei, eu tentei fugir do meu chamado. Mas quando Deus fala, é isso, Deus não volta atrás da palavra dele. Não volta. Eu e a minha casa servirei ao Senhor. Então, se alguém, nossa família, ainda não é convertido, existe não. O mesmo Deus que tocou no seu coração, o mesmo Deus que tocou no seu coração, o mesmo Espírito que falou com você, vai falar com a pessoa, falar com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Como eu falei, eu sou o primeiro por parte de mãe se convertir. Não tem ninguém ainda. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio nisso. Eu creio e sei que Deus vai fazer. Como haja dele, ele pode mudar todas as coisas. Como haja dele, ele pode colocar segundo abaixo agora. Só como haja. Como haja dele, ele pode mudar histórias. Pode transformar famílias, casamentos que estão destruídos. Ele pode reestruturar. Não sou eu que estou falando que Deus é todo poderoso, não. É a palavra do Senhor que está falando. É a palavra de Deus que está falando. Gente, quando eu li haja luz, eu me zumbrei na hora, porque eu penso, nossa, eu sou um Deus todo poderoso. E Ele faz com que todas as coisas souberem para o meu bem. Que coisa impressionante. Então, não desista dos seus sonhos. Não desista do seu casamento, talvez. Se ele não estiver muito bem, desiste não. É plano de Deus o casamento. Deus fala que o homem deixará seu pai, deixará sua mãe, e ele e a sua esposa vai ser uma só carne. Então, se Deus poder estar nas mãos dele, ele pode reestruturar a sua família, o seu casamento, o seu ministério, aquele sonho que há muito tempo você desistiu. Deus pode fazer com que ele venha à tona agora. Mesmo que você já até esqueceu dele, mesmo que você já desistiu e falou, eu não posso, já tentei e não consegui. Não era no tempo de Deus. Se você tentou e não conseguiu, não era no tempo de Deus. Não era no tempo de Deus. Não desista. Joelho no chão e ora a Deus. Porque Ele fará todas as coisas. Como Romanos 8:28 fala, eu vou falar isso aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas